Olá a todos, então vamos dar continuidade à leitura do livro da Marilyn Warren, o livro de Netuno, e hoje é o capítulo que fala sobre Netuno na casa 4. Netuno nas casas anteriores 1, 2 e 3 já foram feitos os vídeos, hoje é Netuno na casa 4. Então vamos à página 115. Eu vou ler conforme a Marilyn expôs e vou dar a minha interpretação também, a minha contribuição. Vamos lá. Netuno na quarta casa. Essa é uma posição carregada. Um planeta do inconsciente numa casa do inconsciente. Além disso, é a casa das nossas necessidades de segurança emocional, mais básicas e essenciais. Normalmente, procuramos a mãe para nos proporcionar essas necessidades, de modo que ela e as necessidades se entrelaçam com uma vaga sensação de importância suprema. Talvez não haja um lugar mais fácil para termos todos nossos sonhos e desejos mais caros feitos em pedaços, pois com Netuno as necessidades são vitalmente importantes e estão frequentemente além da capacidade de um mero ser humano satisfazê-la. Netuno, ele representa aquilo que está acima das capacidades humanas. Tanto é que é um planeta muito, em sua interpretação astrológica, muito voltada para as questões da espiritualidade, da transcendência. E quando ele está numa casa das nossas necessidades mais básicas de segurança, aqui ela coloca como sendo um caos, né? O planeta do inconsciente na casa do inconsciente. Então esse caos ele pode estar relacionado a algo que nunca, a uma necessidade que nunca é preenchida, por conta de que ela é transcendente, né? São questões transcendentes. Vamos ao tópico do capítulo: perfeita segurança. Com Netuno na quarta casa, a necessidade de se sentir seguro num abrigo seguro é fundamental. Entretanto, é também bastante provável que isso seja inconsciente. A ideia que a pessoa faz do céu inclui uma casa inexpugnável, com muita comida e uma pessoa que irá tomar conta dela. Na quarta casa, temos a tendência de querer nos sentirmos como bebês e de querer que tomem conta de nós como se fôssemos bebês. Com Netuno nessa posição, espera-se que tudo aconteça como se por mágica. Além disso, ter Netuno, isso pode ser aceito. Além disso, ter tudo, isso pode ser aceito como nosso direito divino. É como se a gente imaginasse que uma realidade transcendental, que muitos atribuem como o fato do céu, né, de ter uma outra possibilidade de vida, é como se lá fosse o lugar perfeito para receber a gente e nos acolher. E também tem uma questão de se considerar como um direito divino de ter as coisas, porque como a casa 4, ela tem uma relação com o nosso crescimento, tem uma relação com as nossas raízes, é como se a gente nascesse com uma ideia de que tem o direito divino às coisas, né? Isso também é atribuído um tanto à casa 5. Também é atribuído por conta de que a casa 5, ela tem a ver com o fruto o nosso fruto, os filhos, aquilo que vem de nós, né? É a nossa visão dos nossos pais. Então a casa 5 também tem essa relação de direito divino, né? Tanto a 4 como a 5. Continuando, pode facilmente existir a suposição não analisada de que a mãe, o primeiro período de vida no lar e as necessidades de segurança emocional serão perfeitos. Isso quer dizer que todas as necessidades serão facilmente satisfeitas. Todas as necessidades estarão em harmonia com o fluxo geral da vida e não haverá necessidade de aborrecimentos ou desapontamentos. A mãe ou o pai, seja quem for que proporcione o maior cuidado emocional,
deverá estar presente quando necessário, independentemente de outros compromissos. Então, por que ele fala aqui o pai? Por que ela fala o pai e a mãe? A casa 4 é tradicionalmente associada à mãe, mas ela também é associada àquele que cuida, aquele que é predominante nos cuidados com a criança. Então, se for o pai quem cuida, então no caso passa a ser o pai, no sentido de cuidado, mas a casa 4 ela é tradicionalmente associada à mãe. Então há uma ideia de que nada vai faltar, de que a mãe é perfeita, o lar é perfeito, a família é perfeita, as raízes são perfeitas, e a pessoa idealiza, então ela coloca fantasias a respeito tanto das suas expectativas como da sua realidade, que para ela é vivida de uma forma fantasiosa. Continuando. Com Netuno, é claro, existem ilusões que precisam ser expostas e liberadas. As ilusões relacionadas com a quarta casa são profundamente íntimas e qualquer ameaça a elas ameaça profundamente o indivíduo. Ele poderá defendê-las com sucesso durante toda a vida, porque desafiá-las é algo excessivamente doloroso para ser contemplado. Ele poderá não medir esforços para preservar suas imagens, deixando cuidadosamente de perceber quaisquer imperfeições ou fracassos. Ah, minha família é perfeita, eu preciso defendê-la. E eu não gosto que fale mal da minha família. Eu não aceito que critiquem a minha família, porque para mim ela é perfeita. Então, a pessoa que tem Netuno na casa 4 tem essas questões, né, a respeito de que a casa 4 lhe representa. E é como que uma extensão da própria pessoa, assim como a mãe, no início do desenvolvimento, sobretudo na fase da amamentação, a mãe é como se fosse uma extensão do seu próprio corpo, né? Isso a psicologia do desenvolvimento fala a respeito disso, né? Que a criança na fase de amamentação, ela tem a mãe como que, o seio da mãe como que uma extensão do próprio corpo e a própria figura da mãe. Depois é que ela se individualiza. Aí é como se Netuno parasse no tempo nessa fase, onde a gente sentisse um certo vínculo ou uma certa simbiose com a questão da família. Inclusive, há uma fase do desenvolvimento que é em torno de 8 meses de idade, né? Entre 6 e 8 meses de idade, em que quando o responsável pela criança, né? A figura de amor da criança sai de casa, a criança fica muito desestruturada, a criança quer a mãe o tempo todo ali por perto, ou a figura que cuida ali por perto. Então, eu imagino que as pessoas que têm o Netuno na casa 4 devem sofrer bastante com essa separação, né? E aqui, no parágrafo anterior, fala, né? Que é uma expectativa da criança em que tenha a família ou o cuidador meio que possa dar assistência, mesmo que essa pessoa tenha compromissos, como se os compromissos ficassem em segundo plano. Então, a pessoa sente uma saída da mãe, seja para trabalhar, ou essa falta que faz algumas horas em que a mãe não está em casa. Sobretudo aquelas mães que trabalham, inclusive, né? Que aí fica mais complicado ainda para essa criança que tem Netuno na casa 4. Continuando, na página 116, Netuno na quarta casa geralmente precisa superar a forte necessidade da mãe ou do pai carinhoso de não apenas ser perfeito, mas também de continuar a proporcionar o perfeito ambiente. Esse netuniano tem muita dificuldade de se separar do pai ou da mãe carinhoso. Isso talvez jamais se complete. Pouca diferença faz se o verdadeiro pai ou a mãe correspondeu às suas expectativas, pois este netuniano pode atribuir uma igual importância ao pai ou à mãe que está dentro da sua cabeça, aquele que ele queria ou imaginava existir. Existe a tendência do indivíduo transitar com um ar melancólico, porque os seres humanos comuns não correspondem às suas expectativas, de modo que ele se sente continuamente desapontado. Então, é aquela questão de uma simbiose. Então, mesmo que o pai e a mãe não sejam figuras tão carinhosas, a pessoa vai estar sempre buscando aquilo como que uma carência. Ou então, a pessoa, ela percebe como carinhosas. Uma mínima manifestação de carinho, a pessoa já interpreta aquilo como algo que é muito.
Imagina uma mãe e um pai carinhoso diante de um filho com Netuno na casa 4. É difícil o desligamento. Então, às vezes, a pessoa cresce, casa, ainda fica com aquela questão da mãe, né? Eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar com meu pai, eu tenho que falar com a minha família. A família é uma extensão da vida da pessoa, mesmo ela já tendo uma segunda família, ou seja, já tendo tido seus filhos e seus relacionamentos. Tem isso. Vamos lá. Continuando. Algumas vezes o desejo de perfeição do netuniano se concentra no lar, ao invés de nos pais. Nesse caso, pode ter havido uma situação idílica no lar durante a infância, ou a situação pode ter sido misteriosa e indefinível. O adulto pode reagir tentando criar ou recriar o lar perfeito. Qualquer pessoa com Netuno na 4ª casa irá precisar examinar sua forte necessidade de harmonia, beleza e realização no lar. Se isso for tratado com discernimento, pode conduzir à criação de uma bela casa com uma tranquila e amorosa atmosfera. Uma parte importante desse processo pode ser a preparação de um aposento particular para que o netuniano use como retiro. Quando enfatizado em excesso, ele pode conduzir a um lar onde se pareça que exista uma espiritualidade difusa e uma espécie de amor mágico, incluindo-se tudo mais. Olha só que interessante, né? Aquela pessoa que reserva um quartinho da casa para fazer o seu templo. Aquela pessoa que tem que ornamenta a sua casa com arte de espiritualidade, que se utiliza de Feng Shui para harmonizar o ambiente, incensos, aromaterapia, enfim, tem toda um lado místico e até espiritual envolvendo o lar, ou até mesmo práticas espirituais, meditações em casa. E aqui fala sobre um ambiente idílico na infância. Então, se a criança teve alguma vivência bem bacana na infância, de uma época em que fica registrado no seu inconsciente, e a pessoa tem flashes lembranças da sua infância, ou às vezes até muito vívidas, né? Até porque Netuno, ele colore com a sua imaginação também um pouco das suas lembranças. E ele fica querendo recriar, eu vou fazer a minha casa do jeito que a minha casa era quando eu era pequena, e eu vivia lá com a minha avó, com a minha mãe, com a minha família. Então, muitas vezes, essa projeção nem sempre é nos pais, pode ser também, muitas vezes, na casa, na estrutura física, nos ambientes. E a pessoa querer fazer do seu ambiente um ambiente idealizado, perfeito, aquela casinha do jeitinho que a pessoa sempre sonhou ou que teve na sua infância. Então, vamos lá. O tópico do próximo parágrafo: carinho idealizado. Com o Netuno na 4ª casa, o carinho e a proteção em si podem se tornar valores supremos. Uma maneira de encontrar uma sublime satisfação. Alguns indivíduos conseguirão manter isso em equilíbrio e muitos não. Aqueles que o conseguem procuram empregar o seu carinho em situações em que ele realmente vá ser útil. Eles podem ser os zeladores, enfermeiros e acompanhantes mais sensíveis. Aqueles cuja necessidade de proteger os outros é uma expressão complicada da sua própria sede de ser protegido. A miúde darão demais aos outros, eventualmente eles ficam ressentidos porque ninguém aprecia seus sacrifícios. Aqui ela diz: ninguém aprecia os seus sacrifícios. Talvez nem seja ninguém aprecie os seus sacrifícios. É quando não apreciam os seus sacrifícios. Ou pelo menos quando não apreciam os seus sacrifícios da maneira como ele gostaria que apreciasse. É como se ele tivesse muito para dar, mas isso não significa que as pessoas também não tenham para dar, mas ele pode sentir que ele está recebendo menos, porque ele tem muito para dar, ele se dedica muito a cuidar das pessoas. Então, aqueles que trabalham em serviços, por exemplo, de home care, né, que atendem pessoas em casa, sejam idosos, ou então aqueles que fazem, que cuidam de crianças em casa, vão na casa, passam, cuidam das crianças, e que prestam serviços domésticos para outros, tendem a fazer isso com muito zelo, com muito cuidado, né, com muito esmero. Continuando agora na página 117... Aqueles que reprimem a necessidade de proteger e dar carinho, ou de ser protegidos,
tenderão a projetar, perceber e encontrar características netunianas fortes e talvez esmagadoras no seu pai ou mãe mais carinhoso. Olha que interessante, né? Tem aqueles que reprimem, né, a necessidade de proteger e dar carinho. Isso muito tem a ver com a posição de Netuno na casa e com o Saturno envolvido ali também na casa 4. Este último pode ser muito espiritual e amoroso, ou indefinido e confuso, ou até mesmo ausente, de modo que o indivíduo é deixado apenas com uma fantasia daquilo que o pai ou a mãe poderia e deveria ter sido. Porque Netuno também é o planeta da frustração, né? A gente se frustra, justamente o que a gente idealiza, a gente se frustra. A gente fica imaginando assim, puxa, minha mãe não foi tão carinhosa como eu gostaria que fosse, meu pai não foi tão carinhoso como eu gostaria que fosse. Às vezes o pai e a mãe tá dando, e a pessoa imagina que tá aquém das suas expectativas. Né? Então, nunca é como deveria ter sido ou como poderia ter sido. Então, essa fantasia tá além dessa fantasia. Ou então, o pai ou a mãe pode ter sido uma vítima, que o indivíduo se sente obrigado a tentar salvar. É muito comum isso, eu observo em muitos mapas, a pessoa diz assim, minha mãe foi tão sofrida, minha mãe foi tão vítima da vida, minha mãe foi vítima do meu pai foi vítima da minha mãe, mas principalmente quando a mãe, ela é vítima, quer dizer, não que a mãe seja vítima, porque o mapa não é da mãe, o mapa é da pessoa que tem tudo na casa 4. Então, tá certo, a mãe até pode ter sido vítima e a pessoa tá vendo isso como uma realidade da vida da mãe. Mas a pessoa sente cada vez que a mãe ou os seus familiares passaram por uma dificuldade. Por exemplo, famílias de imigrantes, né? Pessoas que estão passando dificuldade no seu país. Aqueles que têm Netuno na casa 4, eles vão, claro, enxergar isso com muito mais, de uma forma muito mais forte do que se não tivesse Netuno na casa 4. Ou seja, a minha família foi vítima dessa política, desse acontecimento no seu país de origem, enfim, né? Porque tem a ver com suas raízes. Né? A minha mãe teve inúmeros filhos e ela tinha que criar aqueles filhos diante daquelas dificuldades, então isso fica muito forte na mente e no inconsciente das pessoas que têm Netuno na casa 4. Então, repetindo. Então, o pai ou a mãe pode ter sido uma vítima, que o indivíduo se sente obrigado a tentar salvar. Isso pode oscilar da pessoa que deseja que o pai ou a mãe faça mais exercícios, tome mais vitaminas, pare de fumar, para a pessoa que tem um pai ou uma mãe alcoólatra ou autodestrutivo, de alguma outra maneira, né? Então, também tem essa questão de se sensibilizar a respeito de um vício paterno ou materno, um vício ali que acaba por destruir ou desestabilizar a família. Essa pessoa fica muito atenta a isso, né? Isso também pode acontecer. Ou até mesmo a própria pessoa ter uma questão netuniana voltada para o vício e se ressentir de desestabilizar a sua própria família. Isso também pode partir da própria pessoa, essa questão do vício e desestabilizando a própria família e se sentindo culpada por isso. Com Netuno na 4ª casa, a pessoa precisa examinar com atenção sua tendência de ter ilusões a respeito da sua própria mãe ou pai mais carinhoso, do seu próprio estado de pai ou mãe, das crianças e dos bebês e de toda a questão de carinho e proteção. Ela terá a tendência de sentir que proteger e dar carinho envolve de algum modo ser completamente absorvido, e isso pode ser algo pelo qual ela anseia ou do qual tem pavor. Então, pode ser também que a pessoa tenha pavor, por exemplo, aquela ideia assim, né? Não, eu me dedico totalmente, depois que eu fui mãe, a vida acabou. Eu vivo integralmente pro meu filho, pra minha filha, pro meu bebê. Ou pro meu filho adulto, né? Tá protegendo até hoje, né? Então, isso também pode gerar como um pavor pra pessoa. A pessoa ter o medo de que, porque ela sente que ela não vai conseguir deixar de fazer. E aí a pessoa pensa assim, eu não quero, eu não estou preparado para constituir uma família,
Eu não estou preparada para constituir uma família porque eu não sei se eu vou conseguir dar conta do cuidado que vão exigir de mim. A pessoa já tem uma idealização de que se tiver uma família vai ter que dar o sangue por ela. Aí fica com pavor só de imaginar. Isso também acontece na casa 5 em relação às pessoas de terem filhos. Ela também terá a tendência de sentir que se suas necessidades de segurança emocional, que são a miúde irrealistas, não forem satisfeitas, ela não conseguirá sobreviver ao desapontamento. Embora possa ser extremamente assustador para essa pessoa enfrentar suas suposições a respeito do que ela precisa ter para se sentir realizada. Ela achará sua vida bem mais satisfatória se o fizer, pois estará então vivendo de acordo com valores realistas ao invés de misteriosos. Este netuniano pode ser um pai ou uma mãe dos mais carinhosos, com um forte senso de vínculo emocional, e contudo alguém que permanece consciente das suas responsabilidades emocionais como progenitor. Ele pode fazer mais do que qualquer outra pessoa para criar um relacionamento ideal pai ou mãe-bebê, e pode servir para lembrar às outras pessoas quão importante é nos esforçarmos para fazer o máximo pelos filhos. Ele também possui a habilidade de criar uma atmosfera espiritualmente protetora e carinhosa para outros, talvez na própria casa, mas também na casa deles. Então, assim, mesmo que essas pessoas vá prestar alguma assistência a filhos de outros, vai criar essa esfera de cuidado, de carinho para outra família também, assim como para sua própria. Então a pessoa tem sempre um pezinho atrás a respeito de um desapontamento, porque ela já sabe que ela idealiza. Então fica difícil, né? Cada um cuidar da sua própria vida e ainda cuidar da vida do outro, né? Com todo esse 100% de dedicação, não tem como. Ainda mais quando a mãe tem mais filhos, né? Já pensou como é que vai ser? Né? Como é que é uma vida de uma pessoa que tem Netuno na casa 4, que compartilha do carinho, da proteção da mãe com os seus irmãos. Mas casa 4 também é família. Então a pessoa pode querer o bem de todo mundo, que todo mundo tenha aquilo que ele quer ter ali naquela família. E muitas vezes vem aquela sensação de um fracasso, ou então coloca a mãe como vítima, os pais como vítima. Não, eles se esforçaram muito, eles trabalhavam muito para criar a gente, para ajudar a gente. Aí no fundo tem aquela sensação: eu não recebi o suficiente, mas eu reconheço que eles se esforçaram muito para nos ajudar. Então tem esse lado de uma projeção, tem esse lado de uma negação de tudo que possa parecer errado ou negativo. E mesmo que ele não tenha esse carinho, ele pode ainda racionalizar, mostrando que não, eu tive sim, eu tive. Aí vai naqueles pontos em que realmente teve, ainda que se sinta internamente carente. Aí fica passa aquela carência para a vida adulta e vai levando aquela carência para a vida adulta. Então são os cuidadores de plantão, e o grande barato de Netuno na casa 4 é essa habilidade de cuidar, esse amor, né? Essa ideia de ver o mundo como uma grande família, que é uma característica em que a pessoa leva para todos aqueles em que ela conhece esse amor e esse cuidado que ela tem pela sua própria família. Então essa foi a passagem aí de Netuno na casa 4 do livro da Marilyn. E qualquer questão é só postar nos comentários. Um abraço a todos.